De volta com o nosso Você Bonita por um assunto super importante, um assunto que poucas pessoas sabem, prestam atenção, mas que pode auxiliar muito no emagrecimento, no início aí das mudanças de hábito, porque hoje a gente vai falar sobre os benefícios do cromo para o nosso organismo. E aí nós convidamos ela, que é nutricionista e especialista em fisiologia do exercício, fitoterapia, funcional e materno-infantil. Estou falando de Fúlvia Azarabedian. Aceitei? Bem-vinda! Tudo bem? Muito bom te reencontrar. Muito bom. Depois de 7 anos. 7. Que coisa. A gente tem uma história. Rápido. Eu acho até engraçado contar para o público que nós engravidamos juntas, então. Você esteve aqui, na sequência eu engravidei, depois você teve seu primeiro filho. Pois é. Eu engravidei também, logo depois. Gente, coisa boa. Eles nasceram assim, tão muito grudadinho. próximos. Só que ela já furou lá, já tem 3, Já. gente. 3 moleques. 3 meninos. Parabéns. 3 lindos, obrigada. Muito legal, É muito bom. legal. Só que hoje eu achei muito interessante a pauta, até quando a Fuzi, mandar um beijo pra Fu que produziu, foi me falar desse assunto, que eu acho esse assunto importantíssimo e as pessoas não falam muito. Não. Porque no final, a questão do cromo é que é difícil às vezes saber se ele realmente está faltando no nosso organismo, né? Sim. Então eu queria primeiro que você explicasse o que é o cromo e aí a gente vai desmembrar com as questões de emagrecimento e de saúde. Bem-vinda. Tá ótimo, obrigada. Então, Carol, o cromo, ele é um mineral essencial que está relacionado diretamente com a metabolização dos macronutrientes, que na verdade são as bases da nossa alimentação. Tá. Então a gente está falando de carboidratos, de lipídios e de proteínas, né? Então, quando a gente vai avaliar a ação do cromo, quando está relacionado ao carboidrato, ele, na verdade, ele efetiva a ação da insulina, né? Então, a insulina é aquela que vai corrigir, ou seja, vai recolher essa glicose, esse açúcar do sangue e levar para a célula para virar aí uma fonte de energia. Agora, a natureza é tão sábia, o que me chama muito a atenção também nessa pauta é que os alimentos apresentam, então, quantidades de cromo. Sim. Quando a gente fala do cromo, muita gente às vezes vai na farmácia e vê a suplementação, enfim, já ouviu falar por essa questão. Mas eu também desconhecia que os alimentos podem ser fontes de cromo. Uma alimentação, assim, saudável e variada chegaria à necessidade diária do cromo. Né? Tá. Então a gente tem que pensar nisso num primeiro momento. Você vê, são alimentos muito práticos do nosso dia a dia, né? Poxa. Então a gente tem, por exemplo, o ovo, que é uma coisa prática, feijão, que faz parte da alimentação do brasileiro, o alho para parte de tempero, opções de frutas como lanchinhos. Que né? legal. Não, e nós vamos falar o número de cada um deles e entender Sim. essa quantidade também. Antes, vamos colocar na tela, a gente separou alguns sintomas que a falta do cromo pode trazer. Claro que eles podem muitas vezes se confundir com outras coisas, né? Sim. Vou colocar aí na tela para você explicar pra gente. Olha lá. Fadiga, mudanças de humor, tontura, perda de peso abrupta, aumento do risco de diabetes tipo 2, dificuldade de cicatrização e níveis anormais de colesterol. Eles todos, Carol, assim, a maior parte deles está relacionada ao carboidrato em si, né? Tá. Então, como a gente vai pensar que ele efetiva a ação da insulina, então quando a gente está com a glicose muito baixa, por exemplo, ou seja, tem um tipo de descompensação, você pode sentir essa tontura, que é o que às vezes as pessoas ficam muito tempo em jejum e acabam sentindo essa fraqueza, essa fadiga ou até essa tontura. Que seria uma hipoglicemia, vai, Uma um momento de hipoglicemia. Sim. A gente está falando ali também de um dos sintomas de um efeito rebote, ou seja, de um aumento dessa glicemia, por outro lado, ter um aumento muito abrupto dessa glicemia. Tá. Que na verdade pode ser a falta do cromo, em que sentido? Causando uma resistência periférica, que é o que pode gerar a longo prazo diabetes tipo 2. Agora, se muitas vezes a gente não tem nem como dosar, é difícil Sim, dosar essa sim. quantidade de cromo. É claro que a gente se baseia um pouco pela questão dos sintomas e de outras doenças que a gente vai descartando. Associado, sim. Porém, como eu sei que o público do Você Bonita é muito voltado para essa questão do emagrecimento e conta muito com a gente nesse sentido, e até de diagnóstico já do diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, como o cromo pode ajudar? Então, como é que a gente entende essa quantidade diária que a gente precisa para ele só ter benefício? Porque eu já ouvi dizer que ele em excesso também prejudica. O excesso, ele é menos prejudicial do que a ausência.
Tá. Então, se a gente for avaliar nessa alimentação, que a gente até colocou alguns exemplos aqui, você conseguiria ter uma dosagem de 50 a 200 microgramas por dia. Então, não necessariamente precisaria de uma suplementação. Então, de 50 a 200 microgramas por dia. Tá, então são microgramas, né? A gente está falando nessa medida. Sim. E já a gente coloca aqui, então, alguns exemplos. Já eu vou deixar um tempo, então o pessoal manda perguntas no @ Você Bonita TV. Vou lá e já volto. Tá ótimo. Certo? Já deixo a pergunta, já vou colocar a perguntinha do público. O estresse é uma das coisas que também dá uma minada nessa questão desses minerais, né? Muito, muito. O estresse, ele oxida. Vamos pensar, a gente está oxidando todos os dias. Então, a ideia é a gente consumir uma quantidade de antioxidantes para combater todo esse desgaste. E o estresse acaba efetivamente desgastando, né? Não tem jeito. Então, não tem jeito. Então, até funções, por exemplo, intestinais podem ser alteradas. E o cromo é absorvido no intestino. Eu ia te perguntar da absorção, porque às vezes a gente está comendo isso tudo direitinho, Sim. mas se não está absorvendo direito, não ajuda, né? Eu sempre falo que a gente é o que a gente come e o que a gente consegue absorver. Boa. Então, na verdade, a gente tem que ter disponível esses alimentos e garantir essa absorção. E aí tem alguns trabalhos que a gente pode fazer em questões intestinais, né? Perfeito. Mas o que pode aumentar a absorção do cromo de uma forma muito prática? A gente associar com o consumo de vitamina C. Legal. Então é uma duplinha que vai bem. Exatamente, vai super bem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa refeição, vamos dizer que você coma um franguinho grelhado na hora do almoço, colocando um temperinho de limão ou tomando um shotzinho de limão, por exemplo, vai aumentar a absorção do cromo que está nesse alimento. E olha, vamos aproveitar já pegar o exemplo do frango. Então tem 12,2 em quanto aqui? Porque até para dar ideia. Em 100 gramas. Em 100 gramas. Então todos os alimentos aqui estão pensando em 100 gramas. 100 gramas. É bem tranquilo chegar em 100 gramas de frango, hein, gente? Sim, aí a gente vai somando. É um filezinho. Isso. Né? Que é o que a gente fala da palma da mão, né? Do frango, mais ou menos isso aqui. É. Tá, então a gente vai somando. Aí vamos pro molho de tomate. Também tem cromo? Molho de tomate tem uma coisa fácil da gente colocar, né? Acompanhando, por exemplo, um tempero para um preparo, ou até um próprio molho, né? Eu gosto bastante de falar do alho, porque o alho, além de ser um tempero saboroso, prático, já é do nosso hábito consumir, né? Olha, tem muito alho. E no alho tem bastante. Então, é um alimento muito rico e é fácil de colocar em qualquer tipo de preparação. Então, 60 microgramas. Então, aí você vai associando. Você vai ter o filezinho de frango, vai ter um pouco do molho que você fez com o alho. Vamos somando. Vamos ver a quantidade do feijão também, como você citou, comida do brasileiro. Olha lá. Comida do brasileiro riquíssima, né? Então, assim, as pessoas comem quase que todos os dias feijão. É muito saudável, rico em proteínas, rico em ferro e em cromo também. 19,2, muito bom. E não é difícil chegar em 100 gramas do feijão também. Não. Feijão dá numa boa. Que é a quantidade de um almoço, assim, né? Exatamente. Dá mais ou menos uma conchinha cheia, dá mais ou menos 100 gramas. Muito bom. Ó, ovo, meu favorito. Eu já até coloquei já nos stories. Tá com fome, come ovo. Né? Enfim, quem não é vegano, saudável vegetariano. E prático, né? E prático, é isso. Prático. Você deixa, ele cozinha e tal, belezinha, você deixa na casquinha, ele dura mais de 10 horas na casca. Sim, e se a gente for pensar, por exemplo, o ovo, a gente pode utilizar, por exemplo, num café da manhã, fazendo um ovo mexido, um ovo cozido. A gente pode fazer uma misturinha, por exemplo, do ovo, associando já com aveia, pode virar uma panquequinha. Essa panquequinha a gente pode fazer, às vezes, até já misturado com a banana. Então, é uma opção de café da manhã, uma opção de lanche da tarde. Então, são opções que ficam práticas. E aí, depois eu acho que eu vou pedir para Lê deixar a foto da mesa no nosso Insta com esses valores das plaquinhas. Eu acho que pode ajudar. Quando você tiver dúvida, né? Vamos colocar nas redes sociais. Então, já emendando, vamos para a aveia. A aveia 20, bastante também. Bastante, versátil, né? A aveia, por exemplo, pode estar misturado numa fruta, pode estar misturado com ovo, como eu falei, com uma panquequinha, pode virar um shake batido, por exemplo, com fruta. Verdade. Então, acaba sendo muito prático também. Além de ser saudável, a gente está falando da pauta de emagrecimento, a gente está falando que a aveia é um alimento não necessariamente pouco calórico, mas com valor nutritivo muito alto. Uma quantidade de fibras altíssima, então melhora a motilidade intestinal e reduz a absorção dos carboidratos e das gorduras. E tem muita gente que faz isso mesmo, joga aveia na banana, né? Exatamente. Ó, a banana a gente comentou, então já apareceu de 4 a 8,1 microgramas de cromo. Vamos falar da uva? Não sabia, olha só que legal, ó.
Gente, a natureza é muito sábia. É a gente que complica. Exato. Além dos fitoesteróides, a gente está falando de cromo, que é rica em cromo, prática, saudável, né? Então, e gostosa. Gostosa. Ajuda na vontade de doce também. Antes da gente continuar com os alimentos, uma pergunta importante. Se a pessoa já tem um diagnóstico de pré-diabetes ou então diabetes, a suplementação do cromo pode ser algo efetivo? Porque normalmente pacientes que têm resistência insulínica já vêm acompanhados com a metformina, que não é nome comercial. É o nome mesmo, né? O cromo ajudaria ainda mais? Como eu estava para te perguntar, como é que é essa relação, até o pessoal de casa entender, quem já faz o uso da metformina? Pode sim ser, então a gente pode pensar numa alimentação que com certeza garanta a quantidade de cromo. Tá. A gente pode garantir a absorção desses nutrientes através do intestino estar permeável para isso. Tá né? bom. E a gente pode associar manipulado, por exemplo, picolinato de cromo. O picolinato é a associação que se faz com cromo para aumentar a absorção dele para os humanos. Por isso, então não é só o cromo que a gente ingere na suplementação, é o picolinato. É o picolinato de cromo. Entendi. É o picolinato, então, para alguns casos, pode sim ser. Pode sim ser. Assim como a gente utiliza o picolinato de cromo, por exemplo, até para quem tem compulsão por doce. Então, quem tem muita vontade de doce é uma alternativa. Tá aí, vou colocar já a perguntinha do público então. Vamos ajudar todo mundo na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fabiola, um beijo. Quais doenças podem estar então relacionadas ou ocasionar a falta de cromo no organismo? Interessante a pergunta dela. Eu acho que ela quer dizer assim, mesmo que a gente consuma, o que pode fazer com que ele não chegue no organismo e gere uma patologia, né? Basicamente, a gente tem que pensar em permeabilidade intestinal. Então, Carol, o que eu quero dizer? A gente tem que garantir que a flora intestinal, que a microbiota esteja ali adequada, com uma função garantida, vamos dizer, para garantir a absorção do cromo. Tá. Então esse é o mais importante da história. Além do consumo, você garantir que o corpo consiga ter acesso, né, a esse cromo. Mas você foi bem quando disse que se a gente comer um pouquinho de tudo e dar... Não, gente, fato. Deve ter, assim, aqui a gente tem uns exemplos, mas deve ter quase que todos os legumes. As leguminosas, sim. Tem muitas outras opções de alimentos. A gente colocou alguns dos mais ricos aqui em concentração, né? Perfeito. Mas existem outros que têm uma quantidade um pouquinho menor, mas também tão eficazes quanto. E a quantidade vai de 50, retomando a 200 microgramas por dia. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Fabiola, um beijo. Quais os casos onde é necessário realizar a suplementação do picolinato de cromo? Então, a gente pode pensar, ou quando a gente vê essa deficiência de cromo, que a gente pode avaliar isso em exame de sangue, tá? E aí sim, fazer a manipulação do picolinato de cromo. Quando a gente trata a questão de emagrecimento, né, Carol? Então, às vezes a gente faz alguns tipos de complementos que incluímos na forma picolinato de cromo. Quando a pessoa também quer aumentar um pouco da massa magra, pode estar com alguma dificuldade. Então, tem várias outras coisas que a gente tem que avaliar. Mas relacionado ao picolinato de cromo, a gente pode colocar porque ele faz uma captação dos aminoácidos para levar para a célula. Então, ele pode ajudar também na questão do aumento de massa magra. Nossa, que legal! Isso eu não tinha a menor ideia. E, Carol, pensando no emagrecimento, quanto mais massa magra a gente tiver, mais a gente gasta calorias e isso ajuda muito no emagrecimento. Mas a gente gasta sem estar gastando, né? Mas a gente gasta fazendo as coisas do dia a dia. Na taxa metabólica basal. Muito bom. Vou colocar mais perguntinha do público, muita coisa boa pra gente falar aqui. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Lúcia, um beijo, obrigada. Toda vez que eu como algo salgado, tenho vontade de comer doce. O que fazer para resistir às tentações da sobremesa? Vamos aproveitar esse momento com essa pergunta para contar por que as pessoas, então, têm essa vontade que parece algo incontrolável de comer doce. Carol, tem muita coisa que a gente tem que avaliar aí. Então, a gente pode pensar que quando a gente quer o doce, depois quer o salgado e depois quer o doce, e muitas vezes pode ser até uma alteração hormonal. Tá. Né? Então, vale a pena investigar, né? Às vezes não é só uma questão de vontade, pode ser uma questão de alteração mesmo. E aí o corpo vai pedir. O corpo vai pedir.
Tá. Né? Então, a gente tem que eliminar as questões patológicas, né? Através de alguns exames. Tá. E aí a gente pode pensar na questão, vamos pensar que eliminamos essas questões e que seja só um comportamento, ou seja, uma tendência que a gente tem de vontade. É que minha diretora disse agora, então eu vou colocar que a gente vicia, come um pouquinho, você quer sempre mais. Exatamente. A gente vai pensar nisso porque a própria insulina, que a gente já mencionou aqui muitas vezes, a insulina ela acaba sendo pré-produzida pelo organismo. Então, se assim, costumeiramente consumimos sempre aquele doce, para não soar um alarde dentro do nosso organismo, a gente pré-produz essa insulina. Então, se aquele dia você fala, hoje estou de dieta, eu não vou consumir o doce hoje. O que pode acontecer? Aquela insulina que já foi produzida vai recolher todo o pouco açúcar, enfim, ou açúcar controlado que você disponibilizou. Isso dá um rebote, abaixa muito rápido, o corpo fala, ai, agora eu estou com essa vontade de doce. Entendi. Por isso que às vezes a retomada da dieta pode ser difícil, porque você já programa fisiologicamente seu organismo para produzir, por exemplo, a insulina. Por isso que toda e qualquer mudança de hábitos, então dieta alimentar, né, que é a parte mesmo do que a gente muda, tem um período que a pessoa precisa ficar sem. Precisa. Se é por um tratamento, vamos pensar que a gente determinou algumas metas, identificou coisas importantes, então em cima disso a gente faz essa programação. E para quem quer se animar aí para fazer dieta, vamos pensar que de 5 até 7 dias o corpo ainda está em adaptação às novas propostas alimentares. É verdade. É algo que não combina com ansiedade, precisa ter paciência. E disciplina, Carol, assim, nesse começo é uma disciplina mesmo, a gente se adaptar, né? E é para todo mundo, eu falo isso sempre, para quem precisa perder e para quem já perdeu e precisa manter. Exatamente. Tá todo mundo no mesmo barco, Exatamente, nesse sentido, né? Sim. Vamos colocar mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Ana Paula, um beijo. Eu costumo cozinhar o alho no vapor quando vou cozinhar outros alimentos. Ele perde as propriedades quando feito assim? O que a gente vai pensar, Carol? Toda vez que a gente cozinha, ou seja, tem uma alteração de temperatura, algumas vitaminas podem ficar menos ativas ou até inativas. Tá. No caso do cromo, como ele é um mineral, não teria impacto. Não tem problema, Não então, tem impacto. qualquer modo de cocção. Exatamente. Ai, que legal. Tá. Então, a vitamina, sim. Vitamina, sim. Minerais, não. Não. Boa, gostei. Então, na questão do cromo, preservado. Preservado. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Débora. Um beijo. Tenho gastrite crônica. Posso não estar absorvendo cromo? Olha, Débora, na verdade a gente vai pensar o seguinte, o cromo é absorvido no intestino, né? Então, diretamente não. Só que dependendo do grau que está a gastrite ou do processo inflamatório do estômago, você pode limitar a digestão e limitar que essas partículas sejam quebradas para chegar no intestino e ser absorvido. Então, de forma direta, não, mas vale a gente observar qual a condição do estômago para questões digestivas. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai falar de azia e digestão, que pode estar relacionado também à questão da gastrite e dos refluxos. Sim. Então não perde essa parte do programa que é daqui a pouquinho. Dá tempo de mais uma na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Rafa, um beijo. Se consumirmos todos esses alimentos em um mesmo dia, vamos ter um excesso de cromo? Carol, difícil, assim, gerar um excesso a ponto da gente se preocupar, né? E lembrando, como eu falei no começo, é mais prejudicial a ausência, né, do que o excesso. Então, não temos estudos que comprovem dosagens muito altas de cromo e patologias associadas a isso. Relacionadas, tá, então não é uma... Não seria um problema. Vamos estar ligados na falta, então, nos sintomas, claro, descartar as patologias, como você explicou, e no final a gente comer comida. Uma delícia. Só tem comida aqui. E comida boa, saudável, leve, de boa digestibilidade. Praticamente tudo se encontra na feira. Isso mesmo. Como é bom fazer compra na feira, né? Eu falo, feiras e hortifrutis da vida, isso aqui é realmente maravilhoso. Aí a Disney da nutricionista, né? É isso, boa! Gostei. E a Disney da nutricionista, muito bom. Não, e de verdade, quem gosta de comer, né? Eu coloquei lá nos stories hoje minha marmita. Gente, no fundo é comida. É que, claro, que os realçadores de sabor, que é o excesso de carbo e o excesso de gordura, eles são, no fundo, realçadores de sabores de prazer, né? São mais gostosos.
mas não dá para descontar toda a falta de uma alegria aqui e outra ali da vida na Compensar na alimentação. Não. Não dá, né? Não. Agora, o cromo pode ajudar muito. Pode, é uma ótima alternativa. Adorei. Então, quem gostou, vou passar para vocês o contato dela, que retornou a Você Bonita hoje. Fúvia Azarabedian. Quem quiser saber mais, o Insta, @FGH Nutricional, certo? Isso. @FGH Nutricional. Vou deixar um contato para vocês de WhatsApp do consultório, que é o 94343-6649. 94343-6649. Obrigada. Obrigada, Até a próxima, Carol. adorei. Beijo nas Prazer. crianças, então. Obrigada. No Muito seu bom também. saber disso. Até a próxima. Até, Carol. Beijo. Tchau, tchau. Vou por aqui.